Bom dia a todos, senhores vereadores, aos presentes. Vamos dar início à nossa audiência pública com os funcionários públicos do município e o Poder Legislativo. Queremos dar abertura da audiência pública do relatório de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023 do município de Santa Luzia do Norte. Estando presente conosco o pessoal da contabilidade que fará a apresentação do terceiro quadrimestre. A palavra com o pessoal que vai nos trazer as informações de apresentação da audiência pública. Bom dia a todos. Mais uma vez eu estou aqui, a segunda vez que eu estou aqui tentando passar as informações acerca do objetivo dessa audiência pública, Tem algum problema? Não, pode ser. Pode ser. Na segunda vez, quero dizer que para mim, presidente, ao qual eu cumprimento os demais vereadores, através da Vossa Excelência, é motivo de muita satisfação estar aqui, me apresentando. Meu nome é Igor, trabalho na empresa Tavares Contabilidade, que é a empresa que presta serviços de assessoria ao município e tem o município de Santa Luzia do Norte como seu cliente. Então, a pedido do Mécio, que é o diretor da empresa, aqui estou eu, mais uma vez repito, eu tive muito apreço, muita honra. Eu espero que durante essa apresentação a gente possa esclarecer um pouco acerca do que são as metas fiscais, não adotando uma linguagem tão técnica, porque eu costumo dizer, inclusive eu fiz uma audiência pública no outro município, eu costumo dizer, para o usuário externo, não é interessante que a gente adote certos tipos de linguagem técnica, até mesmo porque existe por trás de cada número desse uma legislação específica que abarca, em questão a situação das metas fiscais. Então não é interessante que a gente adote uma linguagem tão técnica, mas assim, uma linguagem que seja de fácil interpretação, para que as pessoas presentes aqui, entendam o que são as metas fiscais, qual a sua devida importância dentro da administração pública, E é interessante que a gente diga o seguinte: estamos aqui efetuando o dever de fazer a apresentação dessa audiência pública, acerca das metas fiscais, mediante um dispositivo que consta na Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Onde diz que nós temos que fazer a apresentação acerca das metas fiscais, a apuração, entendeu? Independente da obtenção do resultado ou não, das metas fiscais do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre do exercício em questão, Em questão, especificamente, estamos fazendo a avaliação referente ao terceiro quadrimestre de 2023, E uma observação: esse terceiro quadrimestre aqui, ele não vai especificamente pegar as informações de setembro a dezembro, Como a gente está falando de encerramento do exercício, ele vai pegar e abarcar todas as informações acerca da execução orçamentária de receita e despesa de todo o exercício financeiro de 2023, inclusive trazendo valores acumulados referente ao primeiro e referente também ao segundo quadrimestre de 2023, Então eu quero dizer que no decorrer dessa apresentação, caso algum dos senhores queira fazer qualquer tipo de indagação, qualquer tipo de pergunta, pedidos de esclarecimento acerca dos números que são apresentados aqui, por gentileza, fiquem à vontade, certo? Então vamos lá. Esse relatório apresenta a avaliação e cumprimento das metas fiscais estabelecidas no exercício 2023, aqui dentro do município de Santa Luzia, Seguindo os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o intuito seria fazer todo o detalhamento acerca do desempenho de receitas, despesas, resultado primário e dívida pública e dentro do terceiro quadrimestre de 2023, Mais uma vez me apresentando, sou Igor, trabalho na empresa Tavares há quase 19 anos, E vamos lá, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Vamos lá. Para a gente entender primeiro o que são, antes de entrar, na verdade, na situação específica das metas fiscais, é interessante que a gente faça uma análise das receitas, é interessante que a gente entenda. As receitas, elas se dividem basicamente em dois tipos: as receitas correntes, as chamadas receitas correntes, e as chamadas receitas de capital. O que seriam as receitas correntes?
seriam nada mais as receitas que são responsáveis, tá, na maioria das situações, pela manutenção da máquina pública. Tá? Então, são as receitas que ingressam para que seja adquirida a merenda escolar das crianças, são as receitas que ingressam para que seja adquirido os medicamentos a serem destinados aos postos de saúde e a doação, entendeu, para aquelas pessoas que possuem, por exemplo, tratamento de asma, hipertensão, diabetes, entre outras despesas, é a despesa do combustível, é o salário dos servidores do município, são os encargos sociais, são também os salários, os subsídios dos senhores vereadores também. Tá? Então, tudo isso a gente classifica como despesa corrente, tá? A ser custeado naturalmente pelas receitas correntes. Tá? Em questão, como foi o comportamento da receita aqui específica dentro de coisas de 2023? Aqui, ó. As receitas correntes incluem impostos, taxas, contribuições e transferências constitucionais atingiram o equivalente a 89,45% da meta anual prevista. Tá? O resultado naturalmente ficou um pouco abaixo, tá, para a expectativa para o município, e sobre isso vale a gente fazer uma observação e adentrando mais na situação do orçamento público. Tá? É aquela situação, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, a receita ou a despesa? Tá? A resposta para isso seria, de fato, a receita. A gente não pode fazer uma expectativa daquilo que se pretende executar se a gente não sabe, naturalmente, quando a gente vai ganhar. Saindo um pouco dessa esfera pública e adentrando dentro do nosso orçamento familiar. Tá? E eu faço questão de citar aqui um exemplo bem prático para a gente entenda. Uma pessoa normal, tá? Um civil qualquer, que ganha R$2.000 por mês. Se a gente pegar esse valor e multiplicar por 13, tá? Considerando 12 meses mais o 13º salário, a gente tem uma previsão orçamentária de receita de R$26.000 por ano. Certo? Naturalmente, é interessante que se faça a expectativa daquilo que se pretende executar, considerando aquilo que se pretende arrecadar. Certo? Porque senão a conta não fecha. Obviamente, uma situação, entendeu, meramente matemática sobre isso, tá? Então, em questão aqui, nós atingimos 89,45%. Acerca daquilo que foi estimado ser arrecadado para todo o exercício financeiro de 2023, tá? A gente vai ver um detalhe maior no próximo slide. E aqui uma observação sobre as receitas tributárias e as transferências correntes. Sobre as receitas tributárias, aqui, que é composto por impostos, ou seja, é o dinheiro do IPTU, é o dinheiro do ITBI, ISS, as taxas que são exercidas pelo poder de polícia, tá? São classificadas como receita tributária, tá? Eles superaram a previsão para um período, demonstrando um ótimo desempenho na arrecadação desse tipo de receita. Repito, no próximo slide a gente vai entender melhor sobre isso aqui. Por fim, a questão das transferências correntes, tá? Que representa a maior parte das receitas do município, não só do município de Santa Luzia, na verdade, mas como os municípios, principalmente aqueles considerados municípios de pequeno porte, a nível nacional. Né? A gente sabe que a dificuldade de um gestor público em instituir, ainda que seja algo constitucional, de instituir e cobrar os tributos daqueles que são da sua competência, em municípios considerados pequenos, realmente há uma dificuldade maior, principalmente em relação ao custeio das despesas, como é que chama? Despesas de caráter continuado e despesas cruciais para o bom desempenho, para o bom andamento de atingir, na verdade, os objetivos da população. Tá? Então, sobre esse quesito, é natural que os municípios, e que Santa Luzia do Norte não é diferente, sobrevivam mais acerca das transferências correntes. A título de exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, né, que é a receita do FPM, tá? Ou seja, parte daquilo que a União arrecada a título de IPI e Imposto de Renda tem que obrigatoriamente ser direcionado para os municípios, tá? Mediante o coeficiente que é baseado na população, na quantidade de habitantes, entendeu? De acordo com o censo do IBGE, mas isso é uma outra situação que eu não quero adentrar tanto, tá? Em relação às transferências correntes, nós atingimos o equivalente a 87,61% da previsão. Apresenta um resultado abaixo, entendeu? Mas trago aqui, no próximo slide, como eu disse, o detalhamento disso daqui. Aqui nós temos a nossa previsão. Aqui nós temos a nossa arrecadação, tá? Esses percentuais aqui são os percentuais com base naquilo que foi previsto. Então, um cálculo meramente matemático, por exemplo, em relação aqui às receitas tributárias, o município arrecadou o equivalente a R$ 2.063.000
172 mil, onde foi feita uma previsão de 1.938.000. Então, ultrapassou a meta específica das receitas tributárias em 6,38%. Tá? Em valores seria esse menos esse. Certo? Voltando àquele exemplo lá que eu falei sobre a pessoa que ganha R$2.000. Se porventura acontecer qualquer situação, né, fora desse contexto, em que a pessoa consiga angariar qualquer tipo de recurso adicional, ele vai ter naturalmente um excesso de arrecadação. Se ele previu 26 mil ano, baseado naquilo que ele ganha, e ele arrecadou durante o exercício 35 mil, há sim um excesso de arrecadação. Esse excesso é exatamente esse percentual daqui. Tá? Em valores seria, como falei, um menos o outro, em percentuais aqui, entendeu? Excedeu na verdade a previsão em 6,38%. Tá? Em relação às transferências correntes aqui, nós atingimos 87,61%, correspondente a 46 milhões daquilo que foi previsto no total de 52 milhões. Sobre as transferências correntes ainda vale a gente fazer também uma outra observação, que seria, não só a receita do FPM faz parte das chamadas transferências correntes, tá? As receitas que são enviadas, por exemplo, pelo Fundo Nacional de Saúde também são transferências correntes. As receitas enviadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, também são consideradas transferências correntes. Receitas do FPM, ITR, Fundo Especial do Petróleo, royalties do petróleo, receitas do Estado a título de ICMS, IPVA, IPI, certo? Todas essas são chamadas de transferências correntes. Para cada receita, naturalmente, há uma previsão e, com base naquilo que foi previsto, pretende-se arrecadar. Certo? Se a gente fosse analisar isso aqui de forma mais detalhada, a gente ia ver que esses percentuais aqui, eles mudariam se a gente fosse analisar do ponto de vista analítico, ou seja, como foi o comportamento da receita, por exemplo, das transferências do SUS, como foi o comportamento das receitas referentes às transferências do FNDE, como foi o percentual das transferências específicas do Estado, podendo detalhar IPI, IPVA e ICMS só, a título de exemplo. Mas dentro do montante aqui em relação às transferências correntes, o município arrecadou o equivalente a 46 milhões, isso corresponde a 87,61% daquilo que foi previsto também a título de transferências correntes. Ok? Mais para baixo a gente tem aqui as receitas de capital. Inicialmente a gente falou das receitas correntes, deixa eu ver aqui, nesse segundo slide, né? A gente falou das receitas correntes e vamos falar um pouco também das receitas de capital, certo? São os dois tipos de receita, basicamente os dois tipos de origem, né, que trata a receita pública, a receita corrente e a receita de capital. Tá? Sobre a receita corrente, como já fora dito, são as receitas que são destinadas à manutenção da máquina pública. Sobre as receitas de capital, são aquelas receitas destinadas com finalidade específica. Tá? Então, é o ingresso de recurso que serve para a construção de um posto de saúde, é o ingresso de recurso que serve para pavimentação de ruas aqui dentro da municipalidade, é o dinheiro que chega para a construção de uma escola, tá? É o dinheiro que chega para a construção e reforma de uma praça, certo? Então, essas são as chamadas receitas de capital destinadas a executar despesas de capital, tá? As quais também podemos incluir aquisição de computadores, aquisição de mobiliário, aquisição de veículos a título de exemplo, ambulâncias, tá? Ônibus escolares também, tá? São despesas consideradas de capital. Por que difere-se a receita corrente da receita de capital e a despesa corrente da despesa de capital? Porque não são todos os dias que a gente constrói, o município, constrói escola, não é todo dia que se compra van, não é todo dia que se compra ambulância, não é todo dia que se constrói praças, tá? Mas a gente sabe que são todos os dias, são adquiridos e gastos com medicamento, com combustível, tá? Mensalmente, combustível da Folha em carros sociais que incide sobre os servidores do município, bem como também quem recebe subsídio, mais uma vez, por exemplo, os senhores vereadores, prefeito, secretariado, tá? Etc. Tá? Então, em relação ao comportamento das receitas de capital, houve uma previsão de 6.676 e uma execução de 1.813. Tá? Isso equivale a 27,16% daquilo que foi previsto. Senhores,
Até o momento, tudo tranquilo? Tranquilo? Podemos avançar? Então vamos lá. No total aqui, como foi dito naquele primeiro slide, tivemos uma previsão, e aí sim, nesse caso aqui, considerando toda a receita que ingressou no município, né, tivemos a previsão de 67.417 e uma execução de 56.149, tá? Não atingiu a meta, tá, em relação àquilo que foi previsto, mas não deixa de ser realmente uma boa arrecadação, entendeu? Que o município teve ao longo de todo o exercício para executar as despesas, entendeu? Dentro dos mais diversos tipos, dentro das mais, de todas as esferas, entendeu? Que vinham a ser alcançadas pelo poder público, né? Dentre elas, saúde, saneamento, educação, assistencialismo, entendeu? Em relação à questão da assistência social, enfim, ok? Vamos avançar. Análise das despesas, aqui nós temos, como falei anteriormente, as despesas correntes e as despesas de capital. Em relação à despesa corrente, que, como eu falei, corresponde ao gasto com combustível da máquina pública, né, administrativa, atingiu 88,37% da meta prevista para o período. Em relação à despesa de capital, inclui aqui a execução de obras, aquisição de bens, pagamento da dívida municipal, alcançou 71,9% da meta estabelecida para esse quadrimestre. Em detalhes, a gente tem aqui, tá, a previsão daquilo que se fez a ser executado a título de despesa corrente, tá? A previsão daquilo que se teve para a execução de despesa de capital, a questão da reserva de contingência. Abrindo só um parêntese rapidão para essa situação aqui da reserva de contingência, nada mais é que uma pequena diferença em relação àquilo que se estimou a título de arrecadação, menos aquilo que se pretendeu gastar. Então, voltando ao exemplo que eu falei inicialmente de quem ganha 26 mil reais. Essa reserva de contingência, ela serviria nesse caso para dizer que as despesas que esse cidadão vai ter a título de água, combustível, energia, internet, prestação da casa, despesas com taxas condominais, quem tem filhos, despesas com escolas, entendeu? Com transporte, etc. Tá? Fez a sua estimativa em 24 mil reais, por exemplo. Tá? Essa diferença de 2 mil nada mais é do que a nossa reserva de contingência. Tá? Ela serve exatamente para contingenciar algum tipo de situação que não esteja previsto. Certo? Basicamente isso. Então, dentro das despesas correntes, tivemos aqui a meta de 61.149 e um resultado alcançado de 54.037. Isso correspondeu a 88,37. Em relação às despesas de capital, uma previsão de 5.900, uma execução de 4.200, equivaleu a 71,09%. Totalizando, né, as despesas correntes mais capital, temos o montante de 58.259.000 que foi executado, tá, que foi realizado dentro do exercício financeiro de 2023, versus uma previsão de 67.417, isso correspondeu a 86,41, tá? Eu quero fazer só também uma observação que até o presente momento não estamos falando de metas fiscais. A gente está apenas fazendo análise financeira, orçamentária, tá? Daquilo que foi executado versus aquilo que foi, arrecadado versus aquilo que de fato foi executado. Ok? Vamos lá. Em detalhes aqui, só um instante. Essa aqui, na verdade, seria uma repetição, entendeu? Sobre o slide anterior, basicamente isso, tá? Em relação agora, sim, nós vamos entrar sobre a obtenção dos números do resultado primário, tá? Em princípio. O que seria, de fato, o resultado primário e nominal? Primeiro, vamos falar do resultado primário. O resultado primário nada mais é que o esforço praticado pela administração pública para o custeio dos chamados juros sobre a dívida pública, tá? É aquela situação. Vamos imaginar também, vamos imaginar aqui, voltando àquele exemplo que eu falei, para a gente tentar deixar bem claro, qualquer despesa feita por aquele cidadão que ganhe uma determinada quantia por mês, que exceda isso,
matematicamente vai se tornar inviável que ele custeie qualquer tipo de outra situação, porque matematicamente ele não vai ter recursos financeiros para essa finalidade. Então, quem ganha R$2.000 por mês em um orçamento de 26 mil, jamais vai poder comprar um carro de R$100.000, por exemplo, porque a conta não vai fechar. Ainda que ele disponha da possibilidade de financiamento, mas financeiramente é algo que não vai caber dentro do bolso dele, certo? Então, admitindo-se a possibilidade dele ter executado isso, o que é que vai acontecer? Primeiro, ele não vai ter condição de pagar. Segundo, vai haver uma cobrança acerca daquele gasto que foi executado, obviamente. E sobre a cobrança desse gasto incidem os chamados juros da dívida pública. Juros da dívida, tá? Que é aquilo que a pessoa deve, mais aquilo a título de encargos em virtude da não honraria quando se deveria ter sido realizado. Certo? Então, isso daí a gente chama especificamente de resultado primário. Aqui, ó. Diferença entre as receitas primárias, receitas total menos as receitas financeiras de alienação de bens, e as despesas primárias, despesa total menos os juros e amortização da dívida pública, certo? Então, não são todas as receitas que ingressaram, né, aquelas receitas que eu elenquei lá, receitas tributárias, receitas patrimoniais, as transferências correntes, receita de serviços, não são todas elas que são consideradas as chamadas receitas primárias, certo? Só algumas situações. Em questão aqui, a gente exclui as receitas financeiras e as receitas de alienação de bens, né? Que são as receitas que são derivadas, por exemplo, da desmobilização de alguns bens considerados inservíveis, por exemplo, tá? E nesse aspecto aqui, a gente naturalmente tem uma receita primária a menor em relação à despesa, em relação à receita total, perdão. Então, qual foi o desempenho que houve aqui? No terceiro quadrimestre, o município obteve um resultado primário positivo de 29.682, no entanto, não atingiu a meta anual estabelecida, entendeu? Dentro da lei de diretrizes orçamentárias, que foi de R$520 mil, certo? Aqui está o detalhamento sobre as receitas e despesas, as chamadas receitas e despesas primárias aqui. A gente consegue observar. Houve uma receita primária de R$50.717.000 e uma despesa fiscal primária, considerando também as despesas correntes e de capital, de R$50.687.000. Então, houve naturalmente aqui uma diferença positiva, tá? Essa diferença positiva correspondeu aqui, como eu falei, a 29.682, no entanto, abaixo da meta fiscal que foi estabelecida para o período, certo? Em casos como esse, naturalmente, o que é que vai competir a administração? Vai competir fazer ajustes acerca das metas fiscais que foram estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, né? Enviada pelo Poder Executivo, votada e aprovada por esta Casa, o retorno ao Executivo, entendeu? Através de lei, tá? Mas os senhores aqui votam o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, os quais existem dentro desse projeto as metas a serem alcançadas a título de resultado em ponto primário nominal sobre determinado período. Quero fazer também uma outra observação aqui sobre essa questão do cumprimento ou não das metas fiscais. Primeiramente, o que está acontecendo? Quero sair dessa esfera municipal, né, e quero ir lá para Brasília, entendeu? Porque isso é muito motivo, principalmente, em virtude da polarização em que o país se encontra hoje, quem é de esquerda, quem é de direita. Mas vamos à questão dos números. O que aconteceu com as metas fiscais do governo federal esse ano? Estouraram. Ou seja, existiu mais despesas executadas do que recursos arrecadados. O que o governo federal está fazendo nesse momento? Tentando angariar recursos para fazer a cobertura dessas metas fiscais e trabalhar com o chamado déficit zero, certo? Ou seja, o governo federal está trabalhando para que a lei de responsabilidade fiscal seja respeitada, certo? Não se pode ter despesas superiores àquilo que se arrecada, obviamente, né?
Então ele está trabalhando para fazer ajustes acerca dessas metas fiscais para que o déficit que aconteceu no ano anterior não mais aconteça esse ano e naturalmente também dentro dos próximos anos. Tá? Em questão aqui, como falei, nós tivemos um resultado positivo, tá? No entanto, abaixo dos valores que foram fixados dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Em relação ao resultado nominal, a pequena diferença que existe para com o resultado primário seria o custeio daquele valor principal que se deve. Tá? Então, aquele valor que foi executado, que foi gasto, referente àquele bem ou referente àquele serviço, ou qualquer outra situação que seja passiva de pagamento de forma parcelada ao longo de vários exercícios, tá? Dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias existe também uma meta a ser cumprida, tá? Porque sabe-se, deve-se, vou chutar um valor, por favor, para ficar fácil a questão do nosso entendimento. Deve-se R$1 milhão. Meu comprometimento é pagar R$10 mil por mês. R$10 mil por mês, vezes 12 meses, já R$120 mil ano. Esse basicamente seria o valor da meta fiscal. Qualquer coisa que acontecer fora desse eixo, naturalmente vai cumprir a meta, e vale a pena a gente citar aqui um exemplo que aconteceu recentemente. Inclusive, acredito que eu tenha falado sobre esse exemplo aqui também na nossa audiência anterior, seria a pandemia causada pelo coronavírus. Tá? O que é mais prudente em determinado momento pelos administradores públicos? A gente fazer o cumprimento da meta fiscal ou a gente trabalhar para conter a proliferação do vírus? Obviamente, não há nem que se discutir em relação a isso. Então, em casos específicos como esse, o que acontece com a meta? Ela naturalmente não vai ser cumprida. Naturalmente vai ser cumprida por uma questão de prioridades. Prioridades essas estabelecidas dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Então, a meta em questão foi 295 mil. Nós aqui tivemos um resultado desfavorável de R$311 mil também, não cumprindo a meta fiscal. Mas vale uma observação aqui que eu não coloquei nessa apresentação, ainda que a gente não tenha tido o cumprimento da meta, ainda que a gente não tenha efetuado o cumprimento da meta, mas durante todo o exercício houve sim uma amortização da dívida na ordem de R$464 mil. Tá? Obviamente, existem fatores diferentes em relação aos resultados primários, resultado nominal, tá? São cálculos diferentes, são situações diferentes em que um resultado considera uma determinada situação, outro resultado considera uma outra. Tá? Então, ainda que a redução da dívida não tenha sido executada, o resultado foi, como falei aqui, desfavorável, mas houve sim responsabilidade por parte do município em pagar parte daquilo que se deve a título de dívida consolidada, certo? Pronto, senhores. Basicamente aqui são pequenas considerações finais, tá certo? Imaginei que ia ser realmente bem rápido esse nosso encontro. Quero mais uma vez agradecer aos senhores vereadores através da figura do senhor presidente. Tá? Muito obrigado, estarei presente aqui quantas vezes se façam necessárias para que a gente possa esclarecer acerca desse ou de qualquer outro tema, tá? Que traz em determinado momento talvez uma linguagem um pouco rebuscada, mas que a gente entenda de fato quais são as importâncias especificamente da questão das metas fiscais. Apresentamos o nosso relatório, apresentamos todos os valores obtidos, né, a questão do cumprimento ou não das metas fiscais, e nesse momento quero abrir espaço para considerações e perguntas que os senhores tenham a fazer. Eu creio que você já falou no início, mas só para tirar um pouquinho aqui a minha dúvida, é na seguinte questão: os meses de setembro e outubro, você falou que não estão nesse relatório, não é isso? Não estão nesse relatório por causa das arrecadações e das despesas, não é isso? Não consta aqui nesse quadrimestre, no terceiro quadrimestre. Vamos lá. A audiência pública, né, ela é dividida em 3 etapas, né? O primeiro, segundo e terceiro quadrimestre. Primeiro quadrimestre, janeiro, abril, segundo, maio, agosto, terceiro, setembro a dezembro.
Quando a gente faz no primeiro quadrimestre, naturalmente a gente faz referente ao mês de janeiro a abril, os meses de janeiro a abril. Segundo quadrimestre, teoricamente, a gente não vai só apresentar os dados de maio a dezembro, a gente apresenta os valores também acumulados de janeiro a agosto. Em questão aqui, os valores que foram apresentados referem-se ao período de janeiro a dezembro, tá certo? Então, são todas as arrecadações que houveram durante todo o exercício, presidente. Essa seria uma das minhas dúvidas. E a outra questão que eu gostaria de perguntar é sobre a questão da responsabilidade fiscal, que você falou já agora no final, que a gente não cumpriu e ao mesmo tempo cumpriu. Por exemplo, 295 mil, essa era a estimativa da responsabilidade do município em fazer, se não me engano, não, 300 e... Deixa eu ver, deixa eu ser mais penso um 5, já no finalzinho aqui. Seria de 311 mil, é isso? Também, presidente, 311, mas a gente só conseguiu 295, é isso? Vamos lá. Vamos esclarecer um pouco melhor sobre isso. Certo. Existem vários fatores em relação ao resultado nominal. Esses fatores, eles representam algo que pode ser positivo ou negativo, tá? Da seguinte maneira. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que durante todo o exercício financeiro não houve R$1 de pagamento de dívida pública, tá? Só a título de exemplo, por favor. Tá? Não houve nada a título de dívida pública. Mas vamos imaginar que, paralelamente, o município trabalhou para aumentar a sua arrecadação. Se ele trabalhou para aumentar a sua arrecadação, naturalmente isso interfere diretamente na chamada conta caixas e disponibilidade de caixas, que nada mais é do que o recurso disponível em conta em determinado período. Tá? Vamos imaginar outra situação: direitos a receber. Eu trabalhei no município há muitos anos atrás, na época que se emitia cheques para pagamentos, e era, infelizmente, muito comum ter cheques clonados por parte de golpistas, entendeu? Por parte de pessoas que não têm o que fazer, na verdade. Então, o que acontecia em situações como essa? A gente fazia o registro do débito que houve na conta referente a cheques compensados, mas não reconhecidos pela administração, tá? E aquilo ia para o chamado direitos a realizar, tá? É uma conta específica, tá? Então, esses valores, senhor presidente, contribuem de forma positiva para a obtenção do resultado nominal, certo? Por quê? Porque você diz assim, olha, eu não estou pagando a minha dívida, mas eu disponho de recurso financeiro. Eu não paguei a minha dívida, mas eu tenho direitos a realizar mediante uma situação específica que aconteceu aqui, tá? A qual quem de direito é responsável por isso, tá? Então, sobre esse aspecto, tá? Em questão aqui ao que aconteceu especificamente no município de Santa Luzia, durante todo o exercício financeiro houve pagamentos de encargos da dívida, ou seja, os pagamentos referentes à dívida consolidada, certo? Só que esses outros fatores, como por exemplo eu citei, disponibilidades financeiras e valores a realizar só a título de exemplo também, eles contribuíram, tá? E pegando a resultante, entendeu? Que nada mais seria uma equação, né? Esse mais esse menos esse, de fato a gente chega de fato a um resultado que permitiu aqui que nós não tivéssemos aqui um resultado favorável em relação à meta fiscal, tá? Mas é incontestável dizer que não houve durante o exercício financeiro o pagamento de dívida consolidada, entendeu? A gente está às vezes chamadas, consideradas como dívida consolidada. O senhor me permite mostrar nesse relatório, por favor? Sim. Dá licença. Aqui. A amortização da dívida. Certo? Isso daqui, de fato, seria os valores que a gente está apresentando aqui especificamente referente ao resultado nominal. O que é que vai caber naturalmente à administração? Trabalhar, né? Trabalhar, reprojetar, entendeu? Se for o caso, essa determinada situação, aumentando a meta fiscal ou fazendo a redução da meta fiscal, para que a gente chegue ao final em questão do exercício de 2024, cumprindo aquilo que foi estabelecido dentro da lei. Então, essas eram as minhas dúvidas. Eu quero agradecer. Tem algum vereador que quer fazer alguma intervenção? Não? Se não tem, nós queremos agradecer a sua presença para nos trazer esclarecimento.
terceiro quadrimestre das despesas do nosso município. De antemão, dizendo que também a casa está sempre à disposição de todos vocês, assim que desejem fazer as apresentações. E deixando assim o nosso muito obrigado à presença dos senhores nesta casa. Obrigado. Dando por encerrado a nossa audiência pública, agradecendo aos ouvintes via internet.